Toca Livros apresenta A Oração de Jacó, de C. A. Spurgeon, narrado por Daniel Vidal, editora Oxigênio. Preparado originalmente na noite de domingo 16 de junho de 1867. O modelo de oração de Jacó. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Gênesis 32, versículos de 9 a 12. Vocês devem ter percebido, queridos amigos, quão frequentemente Deus faz a vida de um homem ser o reflexo de seu caráter. Há um eco do caráter do homem em sua experiência externa. Vejam a vida de Abraão. Ele confiou em Deus em um grau muito elevado. Seria incorreto dizer que Deus também confiou muito nele? O Senhor falava com Abraão como um homem fala com seu amigo. E quando estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Gênesis 18, 17. E como Abraão tinha confiado em Deus de modo tão notável, o Senhor confiou a ele sua semente com os oráculos de Deus e com as formas externas de adoração religiosa, de modo que foi pela semente de Abraão que a verdade de Deus foi passada adiante de geração a geração até os dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois, em contraste com a vida de Abraão, temos o caso de Jacó. Ele começa a vida enganando seu irmão, e por mais que o logro possa ter sido usado para cumprir os propósitos de Deus, ele foi totalmente injustificável. Ora, como havia tratado Esaú dessa forma, assim também isso voltou para ele. Quando estava com Labão, ele foi enganado repetidamente, enganado até mesmo quanto à esposa que lhe foi dada ou vendida. Ele era um grande negociador, astuto, esperto, não muito escrupuloso, o típico pai dos judeus, mas vocês sabem como ele foi sendo continuamente enganado por Labão, que também sabia negociar. Como sua vida era cheia de negociações e de dores, embora ele fosse favorecido por Deus, sua experiência externa era o eco de seu caráter. Como tinha feito aos outros, assim era feito com ele, e nele foi cumprida a declaração de nosso Senhor, que, naquela época, ainda não tinha sido proferida. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, 2. Olhem também para Moisés, praticamente renunciando ao trono do Egito e recusando-se a ser chamado filho da filha de Faraó, porque estimava o opróbrio de Cristo mais do que todos os tesouros do Egito. Mas o que ele se tornou depois? Ele não foi rei em Jerusalém, com um estranho e maravilhoso poder sobre os exércitos do Senhor e com um reino maior abaixo dele, segundo o juízo de todos que eram capazes de examinar as coisas corretamente, do que jamais poderia ter tido se tivesse se tornado governador do Egito e filho da filha de Faraó. Eu poderia dar-lhes outras ilustrações desse fato, mas, em vez disso, quero atrair sua atenção para o melhor lado do caráter de Jacó
como revelado na oração que escolhi para nossa meditação nesta ocasião. O capítulo do qual nosso texto foi tirado nos informa sobre as circunstâncias do caso de Jacó quando fez essa oração. Ele tinha acabado de se livrar de seu problema com Labão, quando recebeu a inexprimível honra de ser encontrado pelos anjos do Senhor. Porém, para que não ficasse exaltado acima da medida pela abundância das revelações que os anjos lhe tinham feito. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.